Olá! Bora mergulhar na linguagem que está por trás de tudo no nosso mundo digital? E não estou falando de Python, Java, nada disso. É algo muito mais fundamental. A gente vai falar dos sistemas numéricos, o verdadeiro alicerce da computação. Olha que frase forte. Os números são o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, do Galileu Galilei. Se a gente parar para pensar nisso, como é que as nossas criações mais complexas, os computadores, aprenderam a usar esse mesmo alfabeto? Como eles leem, escrevem, criam? É exatamente essa a nossa investigação de hoje. Pensa aí, tudo que a gente tem num computador, uma foto, um e-mail, aquela música que não sai da cabeça, no fundo mesmo, tudo isso é só uma sequência gigantesca de números. Para a gente entender essa mágica toda do digital, a gente precisa primeiro entender as regras desse alfabeto. Então, o que é um sistema numérico? Pensa nele como uma espécie de gramática para os números. Ele tem duas regrinhas básicas: quais símbolos a gente pode usar e uma base. Essa base é o que diz que o valor de um dígito muda dependendo de onde ele está. É por isso que no número 100 ou 1 vale 100. Mas se a gente escreve 010, esse mesmo 1 agora vale só 10. A posição, gente, é tudo. E aí, a gente chega nas duas linguagens mais importantes dessa história. De um lado, a nossa, o sistema decimal. Ele tem 10 símbolos, né? De 0 até 9. É o que a gente aprende na escola. Do outro lado, a língua do computador, o sistema binário. Bem mais simples, só tem dois símbolos, 0 e 1. Mas por que tão limitado assim? Essa é a pergunta de ouro. Pois é, essa é a grande questão, né? Por que uma máquina tão sofisticada como um computador usaria uma linguagem que parece tão básica? A resposta, olha que curioso, não está na matemática, está na física. É que a genialidade está justamente na simplicidade. Pensa no circuito elétrico. Ele só entende duas coisas: tem corrente passando ou não tem, ligado ou desligado, on ou off, ou seja, 1 ou 0. O sistema binário não foi uma escolha aleatória, sabe? Ele é um espelho de como o hardware funciona lá no nível mais básico de todos. Beleza. Então ficou claro que a gente tem duas linguagens diferentes. Uma nossa, outra das máquinas. A pergunta que vem logo em seguida é: como a gente faz essa tradução? Como é que a gente converte os nossos números para esses zeros e uns que o computador consegue entender? Essa tradução, na verdade, é o pão de cada dia de programadores e engenheiros. E agora, a gente vai dar uma espiadinha por trás das cortinas para entender o método principal para converter um número do nosso mundo para o mundo binário. O método tem um nome que parece complicado: divisões sucessivas. Mas juro, é quase uma receita de bolo. É bem simples. A gente pega um número, divide por 2, anota o resto que deu, pega o resultado da divisão e divide por 2 de novo. E vai repetindo isso até não dar mais para dividir. Parece confuso? Vamos ver um exemplo que fica tudo mais claro. Olha só que legal. Vamos pegar o número 22. A gente divide por 2, dá 11, e o resto é 0. Guarda esse 0. Agora a gente pega o 11, divide por 2, dá 5, e o resto é 1. Guarda o 1. E assim por diante até o resultado da divisão ser 0. E agora vem o truque final. A gente pega todos os restos que a gente guardou e lê de baixo para cima. E pronto, 1011. É desse jeito, exatamente assim, que o computador enxerga o número 22. Ok, a gente entendeu. O binário é perfeito para as máquinas, mas e para a gente? Para nós, seres humanos? Tentar trabalhar com uma fileira gigante de zeros e uns é um pesadelo. É aí que entra a necessidade de um atalho, sabe? Uma linguagem que fique no meio do caminho. Dá uma olhada nesse número na tela. Só de olhar já cansa, né? Imagina ter que ler isso em voz alta, ou pior, tentar decorar para escrever de novo sem errar. É praticamente impossível. É confuso, cansativo e a chance de errar é enorme. Pois é, essa dificuldade toda é um problema real para quem programa. Precisava existir um jeito melhor de fazer isso, uma linguagem que servisse de ponte. E a solução para esse caos todo tem nome: Sistema Hexadecimal. Olha só a mágica acontecendo. Aquele número binário gigante e assustador se transforma nisso. Uma representação super compacta e, nesse caso específico, até forma uma palavra em inglês, dead. A gente foi do incompreensível para o algo que dá para reconhecer na hora. O sistema hexadecimal, ou só hex como a galera chama, usa 16 símbolos. São os nossos números de 0 a 9, mais as letras de A até F. E o superpoder dele é o seguinte: cada um desses 16 símbolos representa de forma exata um grupinho de 4 dígitos binários. É por isso que a conversão é tão fácil. Não tem conta complicada, é só uma substituição direta, um troca-troca. Olha como o processo é elegante de tão simples.
A gente pega aquela sequência binária enorme, separa em bloquinhos de 4 e aí troca cada bloquinho pelo seu equivalente em hexadecimal. Nesse exemplo aí, 0101 vira D e 1010 vira A. Juntando tudo, DA. Simples assim. Não é à toa que é o atalho preferido de quem desenvolve software. Tá bom. Tudo isso é super interessante. Mas onde é que a gente vê isso no dia a dia? A resposta é: em todo lugar, o tempo todo. Agora a gente vai conectar esses conceitos que parecem abstratos com coisas que a gente usa sem nem perceber. Sabe, as cores de um site são definidas por códigos hexadecimais. O endereço de IP que conecta a gente à internet também. Até esse texto que está aparecendo na tela, no final das contas, é uma sequência de números que segue um padrão chamado ASCII. Esses sistemas são tipo ar, a gente não vê, mas eles estão em todo lugar. Vamos pegar o exemplo das cores, que é bem visual. Aquele código que sempre começa com o jogo da velha, sabe? O famoso hashtag RGGB. Aquilo é hexadecimal puro. Os 2 primeiros dígitos controlam o quanto de vermelho a cor vai ter. Os 2 do meio, o quanto de verde. E os 2 últimos, o azul. É a receita da cor. Aqui fica bem fácil de ver. Por exemplo, hashtag FF000. O FF é o valor máximo possível em hexadecimal. Então, isso significa vermelho no máximo, e nada de verde e nada de azul. O resultado? Vermelho puro. E se a gente colocar tudo no máximo, hashtag FFFFFF, a gente tem a mistura de todas as cores, que dá branco. Aqueles códigos que pareciam um monte de letra em número aleatório começam a fazer sentido, né? E o texto? Como funciona? Pensa no padrão ASCII como um dicionário gigante. Para cada letra, número ou símbolo que a gente usa, ele tem uma entrada, que é um número. Para o computador, a letra A não é a letra A, é o número 65. E para o hardware, lá no fundo, o 65 é aquela sequência de zeros e uns. 0100001. Então, para a gente fechar essa parte, vamos resumir a jornada. A gente viu que cada sistema tem um propósito, uma função. O decimal é a nossa língua, é como a gente pensa. O binário é a língua das máquinas, que nasceu da própria eletricidade. E o hexadecimal? O hexadecimal é a ponte. É o tradutor esperto que permite que esses 2 mundos, o nosso e o das máquinas, consigam conversar de um jeito eficiente. E isso tudo leva a gente a uma última reflexão. Uma pergunta para a gente ficar pensando. Se tudo que a gente vê numa tela, cores, textos, vídeos, sons, pode ser traduzido para uma sequência de números, para zeros e uns. Se o mundo digital inteiro é só uma questão de representação numérica, o que mais, talvez até fora do mundo digital, no nosso próprio universo, também pode ser entendido dessa forma?